Fundação RH Infor fala agora das questões técnicas do e-social. Nós temos um trabalho já realizado, várias horas de estudo sobre essas questões e infelizmente não temos como abordar tudo aqui. Mas o objetivo deste vídeo é passar para você um pouquinho do conceito e das implicações relativas aos conceitos técnicos do layout do e-social. Basicamente, o layout do e-social ele é composto pelos eventos iniciais, por tabelas, pelos eventos chamados periódicos e não periódicos. Então, tudo aquilo que nós temos que informar dentro do layout está dividido nesses 4 tipos de eventos, digamos assim. E o que são os dados iniciais, os eventos iniciais? É a base de cadastramento de todo o e-social. Então, eu costumo dividir em 2 partes. Cadastramento da empresa, então a gente tem aqui toda a certificação da empresa, o enquadramento tributário, permitindo que os cálculos das guias sejam efetuados lá no final, da rodagem da folha de pagamento, o que a empresa tem que pagar, quais são os sindicatos vinculados a essa empresa, tudo isso nós temos dentro desse enquadramento, tá? E também temos os dados dos empregados, que são os cadastros individuais de todos os empregados. É isso mesmo que você está pensando. Nós temos que informar todos os cadastros. Se a empresa tiver 10 mil empregados, são 10 mil cadastros que nós vamos ter que informar. E em cada cadastro, a qualificação individual de cada um, desde o nome completo, data de nascimento, a data de admissão na empresa, números de carteira de trabalho, RG, CPF, A gente sabe que são muitas informações. E são as informações que nós trabalhamos hoje nessas rotinas que ainda estão vigorando. São informações que vão para a RAIS, que vão para a DIRF, que vão para o registro de empregado, que é uma obrigatoriedade da lei, que vão também para a rescisão de contrato, que permite lá que o empregado saque seu fundo de garantia numa eventual rescisão, que são os dados que vão inclusive para a Previdência, para poder checar depois o tempo de serviço e enquadrá-lo numa eventual aposentadoria. Então, tudo isso está relacionado com as questões iniciais do e-social. Então, a gente fala eventos iniciais. São os primeiros eventos que têm que ser remetidos para o ambiente de receptividade do e-social, e sem esses eventos não há como efetuar cálculo nenhum. Então, nós temos que primeiro cadastrar a empresa, ter os seus empregados, para depois passar para os próximos passos. O segundo evento que nós temos são as tabelas. As tabelas, elas identificam toda a validação do sistema. Então, vai ser por meio da tabela, de todas essas tabelas, esse cadastramento, que o sistema vai poder efetuar o cálculo da folha de pagamento e processar tudo aquilo que o e-social exige para todas as áreas de atuação. Então, nós temos lá tabelas de cargos, nós temos as tabelas de horário, nós temos tabelas com os códigos da folha de pagamento. Então, hoje, por exemplo, nós temos as rubricas, cada empresa chama de um jeito, Código, rubrica, evento, de salário, por exemplo, 001 é o salário. Então, nós vamos ter que identificar essa rubrica 001 salário, ou esse código vai ter que ter o mesmo identificador do e-social, tanto na questão da numeração, Então, no e-social ele vai ter uma composição de X números para essa conta de salário, para essa rubrica, assim como o enquadramento tributário. Então, será que o salário que a gente paga na empresa hoje para o empregado, que geralmente nós retemos INSS, Imposto de Renda e Fundo de Garantia, está de acordo com a retenção estabelecida pelo e-social? Então, vai ter que fazer um deparo aí de rubrica por rubrica de toda a sua folha de pagamento e deixar essa tabela bem zeradinha, bem adequada, para que o cálculo da folha de pagamento seja feito de uma forma adequada. Então, as tabelas, elas dão suporte, digamos assim, elas permitem que o cálculo da folha de pagamento seja feito de uma maneira adequada, para que depois o programa da DCTF Web, que mais para frente eu explico o que é isso, em outros vídeos eu falo o que é isso, possa processar a guia de pagamento dos tributos trabalhistas que precisam ser feitos pela empresa. Temos também os eventos não periódicos. Que são os eventos não periódicos? Eventos não periódicos são todos aqueles eventos que podem acontecer numa empresa, geralmente com os empregados, e que a empresa não tem data certa, não tem a ciência prévia de que esse evento vai acontecer. Então, eu vou dar um exemplo.
Você pode, por exemplo, ter uma pessoa que se afasta por um acidente do trabalho, ou então uma pessoa que entra com uma licença previdenciária, foi no médico e teve lá falta, apresentou atestado médico, só que não vai poder retornar ao trabalho. As empresas não sabem quando isso vai acontecer. E hoje nós sabemos que você só consegue fechar uma folha de pagamento se você tem todos esses eventos. Então, se você fala de um afastamento previdenciário, este custo do afastamento não é pela empresa, e sim pela Previdência Social. Logo, nós sabemos que temos que lançar, né, esse evento na folha de pagamento para que esse valor seja remetido à Previdência para pagar o empregado. Então, não tem como a gente fechar uma folha de pagamento hoje se nós não tivermos a ciência desses eventos não periódicos. Então, no E-Social vai funcionar do mesmo jeito. O evento não periódico, que é aquele que a gente nunca tem data certa, né, para acontecer, ele precisa ser lançado previamente ao fechamento da folha. Então, se você tem uma rescisão de contrato, um afastamento, uma licença maternidade, todos esses eventos, eles ocorrem, né, de uma maneira esporádica, ocorrem de acordo com a legislação, muitas vezes, e nós temos que informar para que a folha seja efetivada, né, seja calculada depois. Porque nós não podemos calcular a folha sem que esses eventos sejam informados, sob pena da gente depois ter que pagar a multa ou então recolher um valor indevido, um valor inadequado. E o último evento são os eventos periódicos, que são aqueles eventos que obrigatoriamente acontecem todos os meses. Os cálculos aí de INSS, de fundo de garantia, os cálculos de salário, os cálculos que nós sabemos que são efetivados na folha de pagamento todos os meses, né? Então, nós temos que, para se calcular eventos periódicos e não periódicos, nós temos que nos reportar, né, as tabelas que eu já disse há pouco. Então, a gente só consegue calcular esses eventos se as tabelas estiverem já inseridas e de acordo com tudo aquilo que o E-Social solicita. Então a ordem é mais ou menos essa, né? Mais ou menos não, a ordem tem que ser essa. Primeiro se cadastra todos os eventos iniciais, que é a base de cálculo, né, do E-Social. Depois nós temos o enquadramento e o cadastramento das tabelas específicas. Entramos com todos os eventos não periódicos. Uma dica que eu dou aqui também, né, sempre falo nos nossos eventos, nos nossos workshops e cursos, é que os eventos não periódicos devem ser lançados assim que a gente tem ciência, para não esquecer. Então, se por exemplo entrou alguém com afastamento previdenciário, já entra com esse lançamento lá para não esquecer, e fechar a folha de pagamento sem lançar, a gente pode ter problema. Então, eventos não periódicos já lança de uma maneira automática, e depois dos eventos não periódicos, o evento periódico para finalizar e efetivar o cálculo da folha de pagamento. Então, a partir do momento que nós temos toda a composição desse layout básico do E-Social, ou seja, os eventos iniciais, as tabelas, os eventos não periódicos e os eventos periódicos, nós podemos calcular a folha de pagamento, efetivar todo o fechamento, né, mensal da folha de pagamento e passar então para o programa do DCTF Web, que é onde realmente vai se apurar o valor da guia a ser recolhida. Então, todas as guias são recolhidas de imposto de renda, de previdência, de fundo de garantia, enfim. Nós vamos ter o recolhimento já emitido pelo próprio sistema. E um alerta muito importante, né? Que quando a gente vê todo esse processamento ocorrendo, nós não podemos esquecer que isso vai formalizar toda a ficha financeira da empresa. Então, nós vamos ter esses arquivos guardados, esse layout todo fica guardado pelos períodos prescricionais que nós já conhecemos aí nas questões que envolvem o jurídico trabalhista, né? E essas informações ficam lá à disposição dos respectivos auditores depois para fiscalização. Então, aqui eu tenho que identificar, e só tem condições pelo tempo de identificar apenas o conceito, né, desse layout básico do E-Social. Porém, a gente tem um material bem trabalhado, nós temos os nossos eventos que tratam dessas questões, e caso você precise de ajuda de como entender essa rotina, campo a campo, passo a passo, nós temos que identificar por meio dos nossos sistemas e passar para você essa informação. Procure a GEINFOR, eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar você, né, a resolver essas questões do E-Social da maneira mais simples possível. Esperamos você!